Meus queridos, paz do Senhor, um bom dia a todos. Vamos ao pão de hoje. Mateus capítulo 14, verso 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Nessa história aqui nós aprendemos algo muito importante. Aprendemos que o nosso medo aniquila a nossa fé. Pedro, quando viu que Jesus vinha andando sobre as águas, com certeza ele gritou também de medo, como os companheiros dele, que estavam no barco com ele. Mas quando Jesus disse, sou eu, não temais, ele se encheu de coragem e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse, venha, Pedro. Pedro desceu e começou a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas acontece que ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para o mar agitado, começou a olhar para aquela tempestade tremenda, e a Bíblia diz que ele teve medo. Quando ele teve medo, ele começou a afundar. Toda vez que nós começamos a olhar ao nosso redor e só vemos as coisas ruins e valorizamos-as demais, nós também sentimos medo. E toda vez que nós sentimos medo, a nossa vitória fica mais longe. Porque quando nós precisamos de vitória, nós precisamos de fé e não de medo. Então deixe de olhar para as dificuldades, para os problemas. Tem muitas pessoas que na situação em que estamos vivendo hoje, estão com tanto medo que estão até entrando em depressão. Isso não é bom. Não é bom. Temos que parar de olhar um pouco as dificuldades e confiar no Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. O medo afasta-nos de Deus. O medo apequena a nossa fé. Mas quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador da fé, nós dizemos, eu vou vencer, porque Ele que me chamou. Eu vou vencer, porque Ele que disse que eu poderia andar sobre as águas. Levante a tua cabeça, ande sobre as águas, não tenha medo, o teu barquinho não vai afundar, porque Jesus está no controle dele. Tenha um bom dia. Deus abençoe sua família, Deus abençoe tudo que você fizer. Seja próspero, seja próspera em nome de Jesus. Mas deixe o medo e tenha fé em nome de Jesus. Um grande abraço. Fiquem com Deus.